Então agora voltando aqui para a lista de exercícios, eu vou para o exercício 2n. O exercício 2n, ele basicamente pede qual que é a primitiva de e elevado a arco tangente de x dividido por 1 mais x quadrado. Aqui na verdade você teria que saber que tem uma função composta multiplicada pela sua derivada, que tem a função composta e elevado a arco tangente multiplicada pela derivada da arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Mas como é que eu saberia que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado? Aí entra um pouco a teoria de função composta, que é o seguinte. Vocês sabem que a função inversa composta com ela mesma é igual a x. Isso lá do ensino médio. Então, se eu derivar aqui dos dois lados, eu vou ter que a derivada da função inversa em relação à própria função multiplicada pela derivada da função é igual a 1. Então, aqui isolando a derivada da função é 1 sobre a derivada da inversa em relação à função. Então, a derivada do arco tangente... derivada do arco tangente vai ser igual a 1 sobre a derivada da tangente do arco tangente. E em relação ao arco tangente. E quanto é que é a derivada da tangente do arco tangente em relação ao arco tangente? É igual a secante quadrado do arco tangente. Só que isso daqui, como é que faz para resolver isso? Isso daqui é basicamente regra do quociente, porque tangente a derivada da tangente. Então aqui basicamente aqui a derivada da tangente. Vai ser a derivada de seno sobre cosseno. E aqui é basicamente aplicar a regra do quociente. É a derivada da primeira, cosseno, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira, seno, vezes a derivada da segunda, menos seno, dividido pelo quociente ao quadrado. Aqui é só... aqui menos com menos dá mais, então aqui dá seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x sobre cosseno quadrado de x. Só que isso daqui, seno quadrado mais cosseno ao quadrado, é 1. Logo, isso daqui vai valer 1 sobre cosseno quadrado de x. E quanto é que é 1 sobre cosseno quadrado? É igual a secante quadrado de x. Então, eu já provei que dá secante quadrado. O que eu faço agora? Agora é só fazer. Então, agora que isso daqui dá secante quadrado, eu tenho que rearranjar os termos. Vocês sabem que secante quadrado é 1 mais tangente quadrado. Isso daqui também vem da trigonometria. Se eu pegar a relação fundamental. Que é seno quadrado. Se eu pegar a relação fundamental que é seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1 e dividir tudo por cosseno quadrado de θ, aqui eu vou ter seno quadrado dividido por cosseno quadrado é tangente quadrado. Cosseno dividido por cosseno é 1. E aqui vai ser 1 sobre cosseno quadrado, vai ser igual a secante quadrado. E quanto é que dá isso daqui? 1 sobre 1 mais tangente quadrado. Dá? Isso daqui é igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, porque tangente quadrado do arco tangente é igual ao próprio x. Então eu acabei de provar, agora ficou simples. Seguinte, chama isso daqui de u. Então agora ficou simples. Chamar isso daqui de u. Isso daqui é dx. Então se eu falo que isso daqui é u, se eu falo que arco tangente de x é u,
Então eu vou ter que o meu du é 1 sobre 1 mais x quadrado dx. E aqui se eu derivar, e aqui eu faço o seguinte, então isso daqui é meu u, isso daqui é meu du. Ou seja, isso daqui vai ser igual a primitiva de e elevado ao du elevado ao próprio elevado a u mais uma constante. Quanto é que é elevado a u? É e elevado a arco tangente de x mais a constante. O u é arco tangente. Então acho que foi resolvido. E agora, além desse 2n, nós temos o 2p. O 2p basicamente pedia para resolver qual que era a primitiva de x ao cubo vezes a raiz de 1 menos x quadrado dx. Aqui pode gerar algumas dúvidas pelo seguinte. Eu queria aplicar a substituição, só que aqui devia estar multiplicando x, não x ao cubo. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Esse daqui vai ser igual a primitiva de x ao quadrado, raiz de 1 menos x quadrado vezes x dx. E eu fiz isso um pouco de propósito, pelo seguinte. Eu posso aqui chamar de u é 1 menos x quadrado. Ou seja, du vai ser, então, menos 2x dx. Ou seja, x dx é menos du sobre 2. Então, isso daqui vai ser menos du sobre 2. E se u é igual a 1 menos x quadrado, você tem que x quadrado é igual a 1 menos u. Ou seja, isso daqui é 1 menos u. Isso daqui é u e du sobre 2. Ou seja, isso daqui vai ser igual a menos meio vezes a primitiva de 1 menos u vezes a raiz de u du. Ou seja, isso daqui vai ser meio vezes a primitiva de u menos 1 vezes u elevado a meio du. Aqui multiplicando, eu vou ter que isso aqui vai ser meio da primitiva de u a 3 meios menos u elevado a meio du. Quanto é que a primitiva de u a 3 meios? É u a 5 meios sobre 5 meios. E quanto é que a primitiva de u elevado a meio? É u a 3 meios sobre 3 meios. Mais uma constante. E aqui eu posso cortar esse 2, porque aqui vai ficar meio de 2 quintos de u a 5 meios menos 2 terços de u a 3 meios. E aqui eu posso cortar esse 2, então aqui vai ficar u a 5 meios sobre 5 menos u a 3 meios sobre 3, mais a constante. Só que quanto é que é u? U, como eu tinha mostrado antes, é 1 menos x quadrado. Então isso daqui vai ser igual a 1 menos x quadrado a 5 meios dividido por 5 menos 1 menos x quadrado a 3 meios dividido por 3 mais a constante. Ou então, se você quiser voltar para dentro da raiz, pode ficar raiz quadrada de 1 menos x quadrado a quinta sobre 5 mais menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado ao cubo sobre 3 mais uma constante. Então, assim, muito obrigado. Aqui.